Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje já venceu o Campeonato Sul-Americano por equipes da Juventude e também o Campeonato Brasileiro por equipes da Juventude de hipismo. Yasmin Almendros, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e aos 21 anos, uma carreira curta, mas já vitoriosa. Na verdade eu monto desde os 5 anos de idade, né? Então são 15 anos aí, 16 anos agora completo em fevereiro e a minha vida é montar, né? Já ganhei algumas coisas sim e tô cada dia melhorando para conquistar mais e mais. Yasmin, eu percebi um sotaque na sua voz. Você não é aqui de Campinas e acho que nem da região, né? Não, eu sou de Manaus, eu nasci e cresci em Manaus e eu me mudei para cá 2 anos atrás, quando eu me formei no colégio. E aí, como é que foi essa transição? Você já montava em Manaus, tinha competição. Como é que foi essa decisão de sair da sua cidade natal para vir para Campinas, distante, outro estado, outra região? Isso, na verdade, por conta dos campeonatos nacionais e internacionais. A maioria deles acontece no Sudeste e no Sul do Brasil. É São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. E como Manaus, a logística é muito distante e não fica muito caro não compensa levar o cavalo de lá para ir para as provas e tal, fica cansativo tanto pro cavalo como fica pesado para a gente. Então a gente tinha um cavalo em Manaus e um cavalo em São Paulo. E para facilitar também as minhas idas e não ficar tão cansativo, a gente resolveu se mudar para cá. Na verdade, a gente testou vários lugares. A gente tinha 3 opções: ou continuava em Manaus, ou ia para o Rio de Janeiro, ou vinha para São Paulo. A condição que eu tinha de sair de casa era que eu tinha que fazer uma faculdade. Então eu prestei vestibulares nos 3 estados, eu passei nos 3 e pude optar. A gente optou por Campinas porque era mais perto de São Paulo, que no Brasil é o foco do hipismo em São Paulo. E hoje você faz faculdade do quê? Eu faço de engenharia civil. Ou seja, não tem nada a ver com o hipismo a engenharia civil. Assim que você se formar, você vai ter que optar, agora eu vou ter que seguir para o lado da engenharia, não, vou seguir para o esporte. Como é que você pensa esse planejamento? Eu já optei desde de nova, eu sempre quis e vou continuar fazendo isso. E hoje já levo o esporte como profissionalismo. Eu vou me formar na faculdade, a engenharia civil eu vou continuar com ela, mas é meu plano B. O plano A é montar, é focar no hipismo em si. Ô Yasmin, a gente pode dizer que o hipismo é o esporte o mais democrático que existe? Porque nos Jogos Olímpicos ele é o único que homens e mulheres competem juntos. Ele é o mais democrático? Não diria democrático não, mas ele tem essa, como é que eu posso dizer? Eu não sei, a questão da igualdade, né? A gente compete de igual para igual, tanto homens quanto mulheres. E não tem nada a ver questão de ser homem, ser mulher, ser cavalo ou ser égua saltando. Tanto que quem ganhou agora o último Jogos Equestres Mundiais, que teve semana passada, foi uma mulher e com uma égua. E então, assim, isso não define relação de quem é melhor, quem não é. É competição de igual para igual. Mas por que você acha que ele não é o mais democrático? Não sei te explicar, mas porque todo esporte tem suas regras, tem bastante burocracia, então... O homem ele não leva nenhuma vantagem em relação à mulher, nenhuma. Nenhuma, no hipismo não. Eu quero continuar nesse assunto porque nos Jogos Olímpicos em 1936, um austríaco competiu com 72 anos. Uhum. Nos dias atuais, dá para competir nessa idade? Opa, com certeza. Tem bastante gente que compete nessa idade e tanto quanto gente bem nova, com, por exemplo, 20 anos já competindo no Mundial. Para quem está em casa, não conhece a modalidade. Hoje você tem 21 anos, você ainda disputa torneios da juventude ou você já está na categoria sênior? Como é que funciona? Não, existe categorias por idades. Então, por exemplo,
15, 16, a partir dos 15 anos aos 18 anos é a categoria Júnior. Dos 18 ao 21 é a categoria Young Rider. O Young Rider é a última categoria de base do esporte. A partir dos 22 anos a gente chama de Sênior, que é a categoria de quem compete em Olimpíada e Mundial. Ou seja, você está no último ano da base, a partir do ano que vem já compete com todos os outros que podem chegar aos Jogos Olímpicos. Isso, só que na realidade inclui, assim, você falou que a partir do ano que vem eu vou competir com os outros que saltam nos Jogos Olímpicos. Não, a partir de quem salta júnior, que é a altura de 1,40 m, já compete com gente que salta as provas. Então hoje você já compete com essas pessoas? Já, desde quando saltava júnior. Porque a prova, a gente fala, é a prova da altura de 1,40 m. Tem as categorias separadas, mas também tem a classificação de todo mundo junto. Tá. Para quem está em casa, não conhece muita modalidade, mas saltar, mas a altura do obstáculo, como é que funciona? Em uma competição, como é que é? Você tem um trajeto, cada obstáculo tem uma altura, como é que funciona? Não, existe um percurso, a gente chama de percurso. Normalmente são de 13 a 15 obstáculos. E são numerados os obstáculos? São numerados de 13 a 15, só que com alguns compostos, então normalmente são 12 obstáculos, mais 15 saltos, porque, por exemplo, tem 10A, 10B, a gente chama isso de composto, ou um duplo, ou 10A, 10B e 10C, e aí já é um triplo, e conta como um salto só. A cada salto, se você derrubar uma vara, é contado 4 pontos. Para você é penalizado, isso, com 4 pontos. O tempo? Existe uma faixa de tempo. Normalmente, nas provas mais altas, é quem vai mais rápido e quem termina com 0 pontos de falta, que é sem nenhuma penalidade. E para você fazer 4 pontos de falta, tem que mudar ou a altura do obstáculo ou a largura. Porque, por exemplo, existe a possibilidade, não sei, de um cavalo derrubar a vara de baixo do obstáculo, mas a vara de cima continuar ali. Nesse caso não mudou nem a altura nem a largura do obstáculo, então não conta como falta, você não é penalizado. Então se ele bater no de baixo por você sem querer bater o pé, aconteceu alguma coisa e o de cima não se movimentar, você não foi penalizada. Isso. Não é questão de se movimentar, pode balançar, a questão é cair. Sim. Se cair, aí 4 pontos. Olha, confesso que essa regra eu não sabia, hein? Eu já assisti nos Jogos Olímpicos, minha irmã já saltou, já eu vou falar mais sobre esse assunto também, mas não sabia dessa regra. Em 2017, você foi convocada para representar o Brasil no Sul-Americano, que iria acontecer na Argentina, e você não foi. Por quê? Isso. Por questão primeiro por questão de cavalo, eu tive alguns problemas com o cavalo que eu fui classificada, né, no outro lugar em que eu montava, onde ele ficava enquanto eu morava em Manaus. Quando eu vim para cá, ele continuou lá. E aí eu tive alguns problemas, ele começou a refugar comigo, começamos a não ir tão bem. E aí a gente resolveu não ir justamente por isso, porque existia a possibilidade de não ir tão bem lá, igual foi durante o ano aqui. E por conta disso, também a gente resolveu mudar o local, trazer ele para cá, para Campinas, porque eu morava em Campinas e esse outro local era em Itapecerica da Serra. E aí eu tive uns problemas lá, resolvemos trazer ele para cá, que eu já montava aqui, o cavalo de Manaus veio para cá, ficou aqui em Campinas, e o que já ficava em São Paulo continuou lá. Por conta disso, ele veio para cá, para Campinas, e aí a gente arrumou ele aqui, conseguimos melhorar muito, evoluímos muito em 6 meses aqui, do meio de 2017 até o fim do ano. E no início desse ano, a gente começou a ir nas provas. Eu estava com ele até um mês atrás. Em todas as provas que a gente foi, das 12 provas que a gente saltou, a gente só não classificou em 2 provas, o resto todas a gente classificou. Ô Yasmin, eu acho muito curioso, né? Porque a relação do cavaleiro com o cavalo é quase que uma relação de familiar, né?
Tem dia, eu, você, cinegrafistas, todo mundo, tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente acorda de mau humor, irritado. O cavalo tem isso também? Tem sim. Tem dia que ele tá bem e você não tá. Tem dia que você tá bem e ele não tá. Tem dia que os dois estão bem, né? E tem isso, sim. E como é que funciona essa relação? Porque eu vejo a relação do cavaleiro com o cavalo, essa relação quase familiar, de carinho, de conversa, de chega na baia, de como é que funciona isso? Como é que é o dia a dia com o cavalo? Para falar bem a verdade, o cavalo tem tanto sentimento quanto um cachorro. Então, assim, ele reconhece você, ele sabe, tipo, quando você tá montando, sabe quando outra pessoa tá montando. Ele pode ser de um jeito com você, como pode ser de outro jeito com outra pessoa. E ele sente, tipo, quem é o dono dele, quem tá ali com ele sempre. O hipismo é um esporte caro? Infelizmente, sim, bastante caro. Quais são os custos que você tem? Tem o custo de manter o cavalo, né, da cocheira que a gente fala no local. Tem o custo de ferrador, de tratador, instrutor, de veterinário. Tem toda uma logística, né, para manter o cavalo, para o cavalo ter o melhor possível, para a saúde do cavalo estar intacta. O diretor de salto da Confederação Brasileira de Hipismo, o Pedro Paulo Lacerda, ele admitiu recentemente, há 2 semanas, que a crise econômica que o Brasil vive impede que tenha mais investimentos na modalidade. Você percebe também que está faltando investimento na modalidade, está faltando crescimento? Com certeza, não só pela crise, isso a vida inteira, desde que eu comecei a montar, os 15 anos que eu monto, sempre foi pouco a questão do econômico para o esporte, assim. Raramente é divulgado o esporte e não é todo mundo, tipo, é raro você ter um patrocínio nesse esporte. Em uma competição, você está lá com o seu cavalo, acontece alguma coisa, você pode trocar de cavalo? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta da Yasmin, você está com um cavalo, você pode trocar de cavalo, olha, gostei de um outro cavalo, ele está melhor, meu cavalo, aconteceu alguma coisa, a gente vai saber essa resposta da Yasmin e muito mais sobre hipismo, sobre seleção brasileira, Rodrigo Pessoa, a Doda, como é que está o hipismo das mulheres em Jogos Olímpicos, em competições mundiais, não saia daí, essa é a resposta e muito mais. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando Yasmin Almendros, ela que nasceu lá em Manaus, Amazonas, veio aqui para Campinas, já conquistou o torneio sul-americano por equipes, campeonato brasileiro por equipes e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Você tá lá, treinou com o seu cavalo, tá legal, aconteceu alguma coisa, o cavalo não tá bem, não quer saltar hoje, você pode trocar de cavalo na competição? Durante a competição, não. Existe a possibilidade de troca de cavalo até a inspeção veterinária, antes da inspeção veterinária. E aí, claro, existe toda uma burocracia, você tem que solicitar para o pessoal do concurso se é possível a troca antes da inspeção veterinária, que acontece antes do primeiro dia do concurso. Durante o concurso não é possível a troca. Queria que você explicasse 2 coisas. Uma, por curiosidade, quanto custa um cavalo de ponta? Falando em relação a cavalos olímpicos, por exemplo, tiveram 2 cavalos aqui, que um brasileiro que vendeu para as Olimpíadas, que eu lembro, ele vendeu por 3 milhões de euros e o outro ele vendeu por 5 milhões de euros. Isso é cavalo olímpico, não digo, tipo assim, você consegue achar cavalo que salta por muito menos, com certeza. Mas quesito olímpico é basicamente esse o valor. E você tem um sonho, você almeja Jogos Olímpicos? É algo que hoje está distante de você ou é algo que está perto? É algo que tá meio distante. Por quê? Porque o hipismo é um esporte o que pesa muito é a experiência do cavaleiro. Por isso que tanto que você falou que em 1900 e alguma coisa... 36. Isso.
o cavaleiro lá com mais de 70 anos ganhou a Olimpíada. Então esse quesito de experiência pesa muito. Então eu estou um pouco distante de chegar, mas se Deus quiser um dia eu chego lá. Como é que se chega nos Jogos Olímpicos? É por uma indicação? É a Confederação Brasileira que escolhe ou é por ranking? Olha, é o número 1, 2 e 3 que vai representar o país. Como funciona? Existem as qualificativas, né? Tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Normalmente, quem está na Europa é que vai que entra na equipe, por conta por conta de já estar... A logística? Isso, da logística. Ela já está mais próximo de onde acontece. E existe sim quesito CBH indicar, mas isso é raro. Por exemplo, às vezes aconteceu, fulano pode ir, ciclano pode ir. Aconteceu um negócio com o meu cavalo uns dias antes de ir para o campeonato. O CBH pode indicar alguém que vai entrar no lugar da pessoa. O cavalo, ele é um animal sensível. Por que eu digo isso? Eu citei no primeiro bloco que a minha irmã saltava. Eu lembro que uma vez assistindo ela competir, o boné dela caiu no cavalo, ele assustou, derrubou. Uhum. Ele é um animal sensível? Quais são os cuidados que você precisa ter na prova? Ele é um animal bastante sensível, sim. Não só na prova, mas no treino, seja onde você estiver, a hora que você estiver montando. Primeiro lugar é a segurança, então é sempre não montar de boné, montar de capacete e com o capacete fechado aqui embaixo. Questão de o boné voar, mas é por conta disso, né? Segurança. E sim, o cavalo vai se assustar, igual a gente se assusta quando ouve um barulho diferente ou quando vê alguma coisa diferente, o cavalo também vai se assustar. Na prova, por exemplo, se você vê que ele está assustado com alguma coisa, como é que se acalma o animal? Você chega perto com ele, existe aquela conversa, como é que é isso? Isso, normalmente a gente detecta isso antes de começar o percurso. Entrou na pista, tocou o sininho, você tem 45 segundos para iniciar seu percurso. Tá. E aí a gente fala assim, mostra tal obstáculo para o cavalo porque é possível que ele olhe. Por quê? Porque deve ter alguma coisa de diferente naquele obstáculo. Daí, antes de começar a pista, a gente chega perto. Se o cavalo se assustar um pouquinho assim, a gente agrada ele e vai fazendo ele chegar mais perto com o agrado. E é isso. E tem aqueles cavalos que é mais difícil de domar, tem uns que são um pouquinho mais calmos. Qual que é o seu estilo? O que você gosta mais? Aquele que é mais arisco ou aquele que é mais calminho? E aí você vai levando ele? Independente de ser arisco, de ser mais tranquilo, a gente sempre vai optar pelo que salta mais alto e que toca menos nos obstáculos, né? E aí a gente se adapta, ele tem que se adaptar. E cavalo e égua, tanto faz, os dois competem? Os dois competem por igual homem e mulher. Tá. Para fazer esse programa, eu dei uma estudada no hipismo e vi que recentemente a seleção brasileira disputou um torneio na Europa para tentar se classificar para os Jogos Olímpicos e ficou distante, ficou na 15ª colocação e, se não me engano, classificavam 4 equipes. E aí agora o Brasil precisa da fase sul-americana, ficar entre os 3 primeiros, para ter condições de chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil é um país tradicional no hipismo? Sim, é um país bastante tradicional no hipismo, com vários cavaleiros muito bons. Hoje, quem são os principais cavaleiros? Olha, tem bastante, tem digamos que uns 10 cavaleiros brasileiros que estão aí competindo direto na Europa e tendo ótimos resultados. Não existe tipo, esse é melhor do que esse, só tem esses dois. Pronto, não, existe uma elite bem grande, justamente pelo Brasil ser um país onde o hipismo é um esporte tradicional. Rodrigo Pessoa, Doda, aquele pessoal os brasileiros que só acompanham o hipismo em Jogos Olímpicos, eles continuam competindo, eles são influências? Continuam sim, são influências. Inclusive hoje o Rodrigo Pessoa, ele é técnico, se eu não me engano, da Irlanda, dos Cavaleiros da Irlanda. E mesmo assim ele continua competindo e representando o Brasil. Ele pode ser treinador e pode ser atleta. Isso, continua competindo e representando. Você tem treinador e como é que é essa relação? Isso, é muito boa. Eu vejo que, desde que eu vim pra cá,
para Campinas para montar com o Hugo, eu evolui muito no esporte, tanto que, como eu falei, esse ano, das 12 provas que a gente saltou, só em 2 que a gente não classificou. Então, assim, tanto o conjunto Amazona e cavalo, quanto a Amazona em si e o cavalo em si melhoraram muito desde que a gente veio para cá. Como que melhora o desempenho de uma Amazona? É questão de postura, é como pega, é como bate no cavalo? Como é que funciona a evolução de uma Amazona? É tudo, é a postura em cima do cavalo, se a mão tá alta, se o calcanhar tá para baixo, principalmente a postura e o ritmo. O ritmo do galope, né, do cavalo, é o que vai ditar se você vai melhorar, se você não vai. Eu não sei se é uma questão polêmica, é ignorância da minha parte, mas o chicote ele é totalmente legal ou você não pode bater forte, isso machuca o cavalo? Porque quem está em casa pode pensar, meu Deus, mas está batendo muito no cavalo, como é que é? Quando você era criança e você estava aprendendo as coisas, você já tomou chinelada da sua mãe? Já tomei. É igual com o cavalo, a gente usa o chicote para corrigir. Existem pessoas que usam para bater mesmo no cavalo e isso é errado. Agora, se você usa para corrigir, aí sim não tem problema. Por exemplo, nos campeonatos existe uma regra. Se, vamos supor, o cavalo refugar, né, não quis saltar o obstáculo, você só pode dar até 3 chicotadas no cavalo. 1, 2, 3. Se der a 4ª, você não, está desqualificado do concurso, ou seja, você não pode mais saltar aquele concurso. Se você tinha um dia seguinte para saltar, você não pode mais saltar, você está fora. E se o cavalo vier de novo e refugar de novo, você foi eliminado, você só pode dar 1 chicotada nele. Se você der mais que uma, mesma coisa, está desqualificado do concurso. Tá. Bom, eu citei já aqui no programa, você conquistou a competição sul-americana por equipes e também o Campeonato Brasileiro. O que você pode falar sobre esses torneios, questão de experiência, de dificuldade, como é que foi para você? O primeiro foi o Campeonato Brasileiro, né, que foi em 2007. A gente foi campeão por equipes, o Amazonas. Foi algo inédito para o estado, porque, tipo assim, raramente conseguia equipe, né, para saltar nos campeonatos, tanto que em 2006, a primeira vez que eu saltei no campeonato, a nossa equipe ficou em 4º, com só 3 atletas. E em 2007 nós fomos com 7 atletas, 2 equipes, uma de 3 e uma de 4. A equipe de 4 atletas tinha um reserva, a gente foi campeão por equipes. E isso foi na categoria 1 metro, saltando 1 metro, todo mundo era criancinha ainda. Uhum. E quanto ao sul-americano, a primeira vez foi em 2013, nós éramos a gente fala da equipe reserva, que não é a equipe principal dos cavaleiros mais fortes. E aí aconteceu que a gente ganhou 2013, 2014 e 2015 a gente foi campeão por equipes. Em 2016 a equipe foi prata e acho que foram os melhores campeonatos que eu já participei. De todos, o que eu mais me recordo foi o Sul-Americano de 2014, que foi no Chile. Eu vinha numa categoria, quando você é júnior, você pode saltar tanto júnior quanto Young Riders. Naquele ano eu tinha saltado os 2 brasileiros, então tipo assim, eu classifiquei para o Sul-Americano de júnior como reserva, ou seja, eu não estava em nenhuma das 2 equipes do Brasil. E aí chegando lá na hora, não lembro o que aconteceu, que estava faltando um cavaleiro para compor a equipe de Young Rider, que era uma altura acima da minha. Uhum. Eu tinha ido no brasileiro, mas como treino, era a minha primeira vez. Eu tinha 17 anos, né? E para saltar Young Rider, normalmente a pessoa começa a saltar com 18, 19. Tá. E meio que me deram um empurrãozinho, assim, falaram, não, vamos subir você para compor a equipe, para não ficar com 3 cavaleiros só, para conseguir ter um descarte. E aí eu lembro que eu subi, né, de categoria. No primeiro dia do campeonato eu ganhei a prova, foi... Tá vendo? Faltava esse empurrãozinho para você acreditar no potencial. Acho que foi o melhor campeonato, assim, algo que me marcou. Yasmin, fim de programa, queria agradecer muito a sua presença e
Daqui 5, 10 anos, o que você se vê fazendo? Onde você quer estar? Se Deus quiser, eu quero estar morando na Europa, montando lá e continuar com o cavalo, né? Como profissionalismo mesmo. Representando o Brasil, mas morando na Europa. Isso, representando o Brasil, o Amazonas e morando na Europa. Tá certo, então. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!